Vamos fazer exercício? Vamos lá. Agora os exercícios são de sintaxe. Você vai perceber bastante que alguns focalizam a ideia de conjunção, sentido, mas no final das contas, no frigir dos ovos aí, para usar o chavão, nós vamos estudar sintaxe. Então você pega o seu material aí, tá? Você pode ler o texto todo antes, eu vou ler os trechos específicos relacionados às questões e bora lá resolver isso aí, sem folgar, hein? Vamos lá, primeiro texto, primeira questão, vamos lá. Para um país sem crítica, aquele texto chegava a ser uma boa surpresa, ainda que deixasse entrever mais o prazer do ataque que o lamento sincero de um estudioso honesto, diante de um escritor que nunca chegou lá na corrida de cavalos letrados do panorama nacional. E Donete sentiu a respiração opressa pelo rancor. Vamos lá para a questão, acompanha comigo. No trecho, ainda que deixasse entrever, linha 8 e 9, a locução conjuntiva, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem que fosse alterado o sentido da oração. Maravilha, preste atenção nisso que eu vou botar aqui no quadro. A questão está pedindo para você substituir o trecho ainda que, tá? Que é o quê? Uma locução conjuntiva, tá? Locução conjuntiva, ou seja, duas palavras, tá? Um fenômeno muito louco que se juntam para dar o sentido de uma conjunção. Ainda que eles querem trocar por que termo? Pelo termo embora. Beleza? Ainda que por embora. Meu companheiro, aluno querido, presta atenção. Ainda que é uma locução conjuntiva, mas tem que sentido? O sentido é concessivo, tá? Embora, não tem um sentido concessivo também? Sim, senhor, também tem um sentido concessivo. Então, o que acontece? Se você trocar um pelo outro, vai estar certo, sem problema algum, tá ok? Uma questão fácil. Se você conhecesse apenas alguns elementos de sintaxe, um pouquinho até da própria morfologia, já resolvi isso aí, beleza? Tá difícil não. Vamos para a próxima questão e acompanha aí o texto que vai aparecer na tela para você. Vamos lá. Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros fortes no Brasil. Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agentes de segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro é relativamente pequeno para as instituições. Acompanha comigo a questão aí para você na tela, vamos lá. A conjunção mas, linha 4, poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical deste por todavia ou por entretanto. Meu amigo, preste atenção, ele está falando para você do quê? Está falando lá da conjunção mas, beleza? E daí ele pede para você trocar por todavia, ou o quê? Entretanto. Maravilha? Entretanto. O bom concursando, aquele cara que já está escolado nessa ideia de conjunções, de resolução de exercício, sabe que isso aqui é uma questão padrão de banca de concurso público, tá? Ou seja, eu vou até falar para você o nome, cara. A banca que mais gosta de fazer isso aqui, de trocar conjunção e pedir se o sentido é preservado, é a banca CESP. Eles adoram. E, aliás, isso aqui é a cara deles. Eles adoram pedir troca de conjunção, principalmente das coordenativas, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Mas, como é que a gente classifica? A gente classifica como conjunção coordenativa de que natureza? Hein? Adversativa, não é? Não está quebrando expectativa, não está mostrando uma diferença? Sim, senhor. Eu não posso trocar mas por todavia? Posso, porque também é uma conjunção coordenativa aditiva. Eu posso trocar mas por entretanto? Posso, porque também é uma conjunção coordenativa adversativa. Sentiu dificuldade? Não, então o que você faz? Você vai lá e bota um C de certo nisso aí, porque essa questão está certa. Moleza, fácil de entender, fácil de responder. Vamos para a próxima, pega o texto aí e vamos resolver. Bora lá. Finalmente, considero que, embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das políticas públicas traga marcas de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo tempo,
possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade brasileira. Acompanha comigo aí rapidinho o comando dessa questão, porque ele é grande, tá? Vamos lá na tela para você. Por meio da conjunção e, empregada 2 vezes na linha 17 e 1 vez na linha 18, é estabelecida a seguinte organização de ideias. A primeira ocorrência liga 2 características de novos sujeitos. A segunda liga 2 complementos de formação. A terceira, 2 complementos de arenas de participação da sociedade. Maravilha, cara. Essa não tem dificuldade. Ele está falando para você sobre o quê? Sobre a conjunção e. Certo ou não? Certo. A conjunção e é o quê? Tradicionalmente, ela é uma conjunção coordenativa de que natureza? Aditiva, não é? Ela não está ligando, ela não está somando ainda nessa relação. Ah, por que ele fala tá ligando, Pablo? Tá ligando porque é uma conjunção. Qual é o papel da conjunção? Exatamente esse, é ligar termos, tá? Como é de ligar termos, é só você examinar qual é a relação que ela está trazendo para você. Se você fizer o favor de voltar para o texto, vai perceber que de fato o que acontece é a união dos complementos. Tá? E vai realmente encaixando um complemento ao lado do outro. Volta ali para a palavra em questão que você vai perceber como a palavra integra um complemento ao outro, beleza? Ao seu termo necessário. O que você vai fazer? Você vai chegar lá e vai botar um C de certo nessa questão, porque ela está certinho, facinho de resolver, sem problema, sem folia. Vamos lá para a próxima questão. Pega o texto aí na tela para você. Nos quase 500 anos que durou o processo de plena ocupação e integração do espaço nacional, foi apresentada sempre a construção de uma rede unificada de transportes como a única forma de assegurar a integridade do território. Todavia, foi somente após a independência do Brasil que começou a se manifestar explicitamente no Brasil a preocupação com o isolamento das regiões do país como um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Vamos lá, acompanha comigo o enunciado da questão. Vamos lá. O termo, todavia, estabelece uma relação de causa entre as ideias expressas no primeiro e no segundo períodos do texto. Olha como essa questão é fácil, tá? Você não pode fazer folia na hora de responder isso aqui. Ele está falando para você sobre o termo todavia. Ah, Paulo, você vai jogar isso no quadro? Claro que vou, para você explicar. Todavia. Então, todavia é o quê? Todavia é uma conjunção, sim senhor, tá? Ah, isso aí é comum nas questões de sintaxe, mas é claro, meu querido, porque são as conjunções que compõem os períodos dentro da estrutura sintática complexa do período composto. Então, olha só, todavia é uma conjunção de que natureza, eu te pergunto? A conjunção de natureza adversativa, tá? Cara, se ela é uma conjunção adversativa, como é que ela pode estar exprimindo uma relação de causa? Que é isso que está colocando lá no texto para você. Como é que pode ser uma relação de causa? Não dá, cara, não dá. Você bota lá, ó, você bota um errado. Por quê? Porque não é causa, companheiro. É adversativa, que está dando uma oposição. Beleza? Matamos essa questão aqui. Vamos para a próxima, pega o texto na tela para você. Estas podem passar despercebidas, já que nem sempre apresentam uma relação tão clara e direta com o fator ambiental. Eu estou lendo só a parte necessária para você, mas tem o texto enorme. Quero que você leia o texto todo, é claro. Essa parte eu focalizo só para a gente resolver. Pega o enunciado da questão aí, vamos lá. A locução já que estabelece uma relação de comparação no período. De novo, nós estamos com esse problema relacionado com as conjunções. Então pega lá, conjunção já que. Aí você fala assim, ih, Pablo, essa aqui ó, danou-se. Você até escreveu com letra diferente, não tem problema, estou escrevendo assim mesmo que é para chamar a tua atenção. Então, ó, esse já que aqui, ele está pedindo para você se esse já que dá uma ideia de comparação. Comparação. Pode ser? Vamos pensar? Se eu falar para você assim, olha, cara, já que está chovendo, eu vou dormir. Não, você não pode falar, já que está chovendo, eu vou ficar em casa e estudar um monte.
Mas presta atenção, esse já que não é comparativo, cara, de modo algum. Esse já que é causal. Ele dá para você uma ideia de causa, beleza? Por que eu estou fazendo questão de frisar e bater exercícios assim como você? Porque é assim que cai. É esse tipo de exercício aqui, perguntando a relação e daí o cara fica falando, questão de língua portuguesa é só interpretativa. Não é, cara. Não é isso aqui, ó, pura e simplesmente gramática. Você vai lá, ó, para o nome das conjunções e descobre que na sintaxe elas têm essa função aqui. Beleza? Fácil de entender, não é? Vamos então para a nossa próxima questão, porque ela é maravilhosa. Pega o texto aí na tela para você. É preciso, portanto, que o espírito da Blitz na Avenida Paulista seja estendido para toda a cidade. O DNA paulistano, série de pesquisas realizadas no ano passado pelo Datafolha, revelou fatias surpreendentemente elevadas de pessoas que nas diversas regiões da cidade costumam caminhar até o trabalho. Muito bem, preste atenção então, enunciado da questão para você aí na tela. A palavra portanto, na linha 18, estabelece relação de condição entre os segmentos do texto. Olha só, cara, muito cuidado com o que eu vou falar para você. Ele está falando que a palavra portanto, apresenta a ideia de condição. Olha como eles gostam de perguntar uma coisa que na verdade é outra. Portanto, relação de condição. Agora, pensa comigo. Estudei muito, portanto vou passar. É condição isso aqui? Não, cara. Condição é a palavra se, é a palavra caso, tá? Isso aqui é condição. Se, caso, desde que, tá ok? Desde que estudes passar. Agora, portanto, não, meu filho. Portanto, é o quê? É o quê? Conclusão, tá? Não pode bobear numa questão dessa aí, cara. Não judia o professor de língua portuguesa, tá? Não pode bobear na coisa dessa. Então, ó, presta atenção. Essa questão tá o quê? Ela tá ridiculamente errada. Já te expliquei. Você já entendeu na boa? Então, ó, vamos para a próxima questão. Acompanhe na tela comigo. Podemos criticar nossas leis processuais pelo número exagerado de recursos à disposição dos advogados. Mas, enquanto as regras forem essas, não haverá o que fazer. Mais do que a faculdade, os advogados têm o dever de lutar pelo interesse de seus clientes usando todas as armas da lei. E o Poder Judiciário não pode saltar etapas em um julgamento, nem agir de maneira que desrespeite o devido processo legal. Todos gostaríamos que o processo no Brasil fosse ágil e enxuto. Olha só, essa questão agora está no formato um pouquinho diferente. São várias as alternativas ali, um comando de questão, então eu vou resolver junto com você item a item, beleza? Pega aí o comando da questão aparecendo para você na tela. Assinale a opção que corresponde a trecho do texto em que a conjunção marca duas ações paralelas atribuídas ao mesmo sujeito. A. Podemos criticar nossas leis processuais pelo número exagerado de recursos à disposição dos advogados. Cara, como é que você vai resolver uma questão dessa? O bicho pega aqui na sintaxe, não pega? Então o que você tem que fazer? Conte os verbos, tá? E veja se os verbos estão conjugados em relação ao mesmo sujeito. Pronto, contou o sujeito e predicado, você descobre onde está a relação entre os termos, tá ok? Na letra A, você não tem isso, tá ok? Você não tem, nesse caso, os dois verbos sendo praticados, se é assim que a gente puder dizer, pelo mesmo sujeito. Vamos para a letra B. Enquanto as regras forem essas, não haverá o que fazer. Olha só, em primeiro lugar, o verbo haver está no sentido de existir, então descarta. Você tem que fazer assim, cara. Usa a cabeça, ó, tem que ser rápido na análise. Se você bobear, já perde. Então, haver no sentido de existir, nem tem ninguém praticando, então deixa quieto. Vamos para a próxima alternativa C. Bora lá. Os advogados têm o dever de lutar pelo interesse de seus clientes. Cara, tem o dever de lutar pelos seus clientes. Os dois, pensa comigo, os dois verbos estão sendo conjugados por advogados. Um deles, lutar, está no infinitivo impessoal.
Tanto é verdade que você tem a preposição de na frente dele, dever de lutar. Então, esqueça disso aí, rapaz, essa tá errada também. Vamos para o próximo item, tá? Item D, acompanha comigo. O Poder Judiciário não pode saltar etapas em um julgamento, nem agir de maneira que desrespeite o devido processo legal. Aí sim, presta atenção. Olha lá, a gente tem o Poder Judiciário não pode saltar, blá, 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 nem agir, bam, 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 coisa e tal, eu já sei isso aqui. Então, o que acontece? Quem é que não pode saltar? O Poder Judiciário. Quem é que não pode agir dessa maneira? O Poder Judiciário. Duas ações relacionadas ao mesmo sujeito. Então, o que acontece aqui? Você vai lá e bem feliz, cara, marca letra D, tá ok? Letra D. Essa aqui é a correta para você. Só vamos examinar o último item para saber por que ele não está correto? Vamos lá, acompanha comigo aí, vamos lá. Todos gostaríamos que o processo no Brasil fosse ágil e enxuto. Em primeiro lugar, gostaríamos, está relacionado a um sujeito. Todos gostaríamos, nós, que o processo fosse, o processo é o sujeito, então fosse tem sujeito processo. E o que? E o outro qual é? O gostaríamos, nós, então não pode ser atribuído ao mesmo sujeito. Não tem como tema, é questão de mesmo. Essa foi uma delícia de resolver. Vamos para a próxima, acompanha aí, texto na tela para você. No Brasil, as distâncias abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter intencional do processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para encarar o povo como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos senão o de comer enquanto trabalha para refazer suas energias produtivas e o de reproduzir-se para repor a mão de obra gasta. Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que formou, lidando com escravos tidos como coisas e manipulados com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o maior proveito possível. Quando ao escravo sucede o parceiro, depois o assalariado agrícola, as relações continuam impregnadas dos mesmos valores que se exprimem na desumanização do trabalho. Em consequência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra uma população detritária de velhos desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós. O grosso da população em idade ativa passa a vida fora sobre os caminhões de boias frias ou como empregadas domésticas, prostitutas, etc. Nas metrópoles, essa situação se agrava e também se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem distinguir as famílias se esforçando para ascender e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, na delinquência e na marginalidade. Além disso, dada a diversidade de situações regionais, de prosperidade e de pobreza, o simples translado de um trabalhador que vá de uma região a outra pode representar a ascensão substancial se ele consegue incorporar-se ao núcleo mais próspero. Aluno querido do meu coração, você viu o tamanho desse texto? Grande, né? Grande, e nós temos ali uma questão que se relaciona ao texto todo. Então eu fiz a leitura do texto todo para que você possa interpretar comigo e tem aí, de novo, questão de múltipla escolha, tá? Então vamos comigo lá para o comando da questão. Comando da questão para você agora. Com base no texto, assinale a opção correta no que se refere ao valor lógico e sintático das preposições e conjunções. A. No primeiro parágrafo, a preposição para, em suas 3 ocorrências, linhas 3, 6 e 7, introduz a ideia de finalidade. Vamos à resposta. Essa questão é muito fácil mesmo. Olha que eu vou te ensinar uma maneira rapidinho de você responder isso aqui. Então, para isso, eu vou pegar o texto que está aqui na minha mão e vou ler para você acompanhar o primeiro parágrafo e para eu poder mostrar para você como a gente faz para responder isso aqui. No primeiro parágrafo, você tem o seguinte, vamos para a primeira parte, primeira recorrência da palavra para. Camada senhorial para encarar o povo. Esse para, você não pode trocar por a fim de... Pode, então, a fim de encarar o povo. Beleza, primeira ocorrência foi, finalidade. Segunda, está na linha 4, 5, 6. Por comer enquanto trabalha, para refazer suas energias produtivas. Você não pode trocar por a fim de quê? A fim de que refaçam ou para que refaçam. Pode trocar? Pode, então é finalidade. Depois,
Reproduzir-se para repor a mão de obra gasta. A fim de que repõe, não pode trocar? Sim, senhor, pode trocar. Então veja, 1, 2, 3 recorrências da palavra para. No primeiro parágrafo, essas recorrências introduzem a ideia de finalidade? Sim, senhor, porque as 3 são conjunções subordinativas adverbiais finais. Entendeu? Então o que acontece? Troque as 3 por para alguma coisa. Perceba outra coisa. Todas elas têm infinitivo na sua frente. O verbo está no infinitivo, então, pá, fácil de responder. Você vai marcar aí que o correto era o item A. Beleza? O item A. Simples de entender isso aí, cara. Sem bobeira. Vamos ver por que não se trata dos outros itens? Bora lá. Próxima alternativa para você na tela. B. Na linha 11, a conjunção quando tem valor condicional. Para aí. Eu nem vou continuar lendo isso. Vê que a gente até cortou. Por quê? Porque, cara, quando tem valor condicional, aqui não. Quando tem valor temporal. Então, deixa isso para lá. Próximo item. C. Mantendo-se as relações de sentido originais do texto, os 2 períodos do terceiro parágrafo poderiam ser ligados por meio da conjunção embora, desde que a forma verbal passa fosse substituída pelo subjuntivo passe. O ponto final que separa os 2 períodos fosse substituído por vírgula e fosse feita a troca da inicial maiúscula ou por minúscula. Bem, o que ia acontecer? Ia corromper o sentido da sentença. Você quer fazer isso aí? Vai lá, troca, você já sabe que não é essa, porque eu já te dei a resposta correta, sem folia, tenta fazer, vai corromper o sentido. Então, próxima, letra D. Sem alterar o sentido original do texto e mantendo-se sua correção gramatical, o trecho, dada a diversidade de situações regionais, poderia corretamente ser reescrito da seguinte forma: devido à diversidade de situações regionais. Sem crase? Não dá, né? Tira dali, cara, o erro tá ali. Então não dá para fazer isso aí, tá? Beleza? Vamos para a próxima alternativa. E a conjunção se na linha 27 poderia, sem prejuízo para a correção sintática do período, ser substituída por caso. Vejamos na linha 27 se ele consegue incorporar-se. Caso ele consegue incorporar-se, não dá. Tá, ok? Então, se é caso ele consiga. Aí você fala assim, Pablo, às vezes você comenta só um item e já passa para o próximo, você comenta só um dos errinhos, nem comenta todos. Cara, porque a prova do concurso público é assim, você encontrou o primeiro erro na alternativa, vai para frente, cara, vai ficar perdendo tempo. Veja o que está errado e ó, passa adiante, tá ok? Não pode bobear. Fácil ou não? Fácil. Quer fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma só. Na tela para você, vamos lá para o texto. Garantindo a universalidade prevista na Constituição, direito à complementação de renda para que todas as crianças das famílias pobres possam ter formação educacional adequada. Para por aí. Não fiz a leitura total do texto, porque você vai resolver, você vai fazer a leitura total. Eu estou parando aqui porque é só para focalizar o trecho em questão, beleza? O trecho em questão vai nos dar a seguinte assertiva, vai lá. A expressão para que, linha 6, estabelece no texto uma relação de condição. Opa, vamos lá, começando a resolver. Ó, ele está falando para você o seguinte, a expressão para que dá a ideia de condição. Isso aqui pode acontecer, cara? Para que, dando ideia de condição. De novo, condição, cara, é se, condição é caso, desde que, beleza? Agora, olha aqui, para que, no texto, se você voltar, você vai entender que essa é uma conjunção final. Então, ela dá a ideia de finalidade, não é de condição. O que você vai fazer? Você vai botar um brutal E ali, tá? De errado. Tá errado, cara. Não pode bobear nisso aí. Não pode. Então, olha só. Gostou dessa bateria de exercício? Achou difícil? Não é difícil, né, cara? É só praticar. Tem que ter, ó, fibra, tem que ter vontade e tem que entender o seguinte, que você não progride no conteúdo se não praticar exercício. Beleza? Não tá contente? Vai fazer mais exercício. Não tá contente? Faça de novo, tá? Tem que fazer exercício até começar, sair sangue do olho, rapaz. Tá ok? E preste muita atenção nisso aí. Eu confio em você. Continue estudando sem desanimar que você vai conseguir sua aprovação. Vamos lá e até o nosso próximo encontro.